Olá, pessoal, bom dia. Aliás, boa tarde já, né? Já estamos, já é meio-dia. Eu estou aqui com o Adriano, que é uma pessoa muito querida, um humano especial, dos humanos que eu convido para o Projeto Humanidades. Conheci o Adriano, eu nem sei se foi através do Gabi ou conheci o Gabi através do Adriano. Eu sei que a gente aqui no LinkedIn, a gente explora ao máximo essa rede. E então a gente fica conhecendo pessoas muito especiais, pessoas muito interessantes, como eu tive o prazer de conhecer o Adriano. O Projeto Humanidades, para quem não conhece, ele existe há mais de 2 anos e ele estava estacionado. Tinha tempo que eu não fazia nenhuma live com o projeto. E a ideia desse projeto é muito simples, é que eu comecei a pensar que já que na atualidade nós temos esse desafio importante de sermos humanos melhores, eu comecei a pensar, poxa, eu conheço tanto humano bacana, tanta gente legal, tanta gente interessante, por que eu não convido essas pessoas para falar sobre os temas que são relevantes, né, para que a gente possa ser humanos melhores e ter resultados melhores nas nossas vidas? Então, nesse retorno do Projeto Humanidades, eu convidei o Adriano para a gente conversar sobre como nós podemos utilizar a inteligência artificial e as tecnologias que estão aí da melhor maneira possível, a ponto de nós percebermos que estamos dançando com a inteligência artificial. Então, eu já vou passar a palavra para o Adriano, para ele se apresentar e para a gente ter essa conversa aí, que eu imagino que vai ser bem legal. Boa. É, vamos lá, Pom. Primeiro, super obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. É, eu acho que o Gabi é o cupido, o culpado aí desse encontro. É, eu conheci a Sinara numa viagem indo do Rio para São Paulo, e a gente conversou a primeira vez pelo telefone enquanto eu estava na estrada. Sinara me fez companhia possivelmente por mais de 1 hora. Então, aquele papo foi um prazer, e esse aqui com certeza vai ser uma maravilha também. Como que eu me apresento? Assim, eu pedi a questão do curioso, né? Porque eu acho que a curiosidade é a linha mestra da minha experiência profissional, né? Eu nunca fui apegado aos cargos, eu sempre fui apegado ao projeto em si, ou seja, o que que a gente estava se propondo a resolver naquele cenário. Então, com isso, eu já fui de marketing, de inteligência de mercado, já fui gerente de projetos de tecnologia, já fui RH, enfim, já fiz um monte de coisas e já montei um supermercado digital também, lá em 2013. Então, a curiosidade foi a grande linha mestra, né? A curiosidade, e eu acho que um parceiro que estava ali era uma paixão por tecnologia. Ou seja, era uma paixão por tecnologia e uma paixão por criar, né? Por dar vida a coisas que não existiam. Então, desde o início da minha carreira, eu estava metido em projetos que eram projetos de, por exemplo, levar empréstimo pessoal para dentro de uma loja enquanto o cara estava comprando uma geladeira. E eu estou falando isso lá no início da internet, né? Denunciando um pouco a idade aqui, mas lá no início da internet, eu estagiário, estava brincando com essas coisas. Então, a tecnologia sempre foi um grande parceiro, ou seja, eu sempre eh, convivi muito bem com ela e me alavanquei, eh, enfim, me alavanquei nela ao longo da vida como um todo. Então, enfim, acho que isso conta um pouquinho. Hoje eu trabalho, eh, hoje eu trabalho exatamente com inovação aplicada, ou seja, eu ajudo empreendedores e empresas, né, a darem vida para soluções digitais, né. Eu brinco que sempre onde existir um ser humano, uma planilha de Excel e um processo que depende dessas figuras, tem uma oportunidade gigante para você fazer uso de automações, para você fazer uso de sistemas, né. Então, hoje eu trabalho exatamente com isso, ou seja, desenvolvendo essas soluções para as empresas. Eh, Enfim, aí contei um pouquinho, fiz um resumão para você, Samara.
Boa, boa. O pessoal está comentando aqui, o Gabi falou, o que, que o Adrian ainda não fez? Aí a Maria Clara, e ele ainda anda de skate. É, É verdade, é é isso aí. verdade. Isso, e enquanto eles falam aqui, né, Adriana, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante, né, que essa postura curiosa, buscadora, né, ela faz toda a diferença no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente conversou brevemente, né, antes desse nosso encontro, eu percebo diversos perfis das pessoas e os estilos das pessoas na interação no mundo com as novas tecnologias. E muito do que a gente percebe, às vezes, é assim, uma pessoa sem curiosidade sobre as novidades no mundo, ou uma pessoa com medo dessas novidades, né? E isso tudo dificulta muito, né, o processo. O que, que você pensa sobre essas atitudes em relação ao novo? Eu acho que isso é o ser humano sendo humano, né? Desde sempre, e possivelmente para sempre, a gente vai ter essa reação com relação ao novo, né? É algo que nos tira da zona de conforto. Principalmente porque não é uma coisa que te tira levemente da zona de conforto, te tira muito da zona de conforto. Principalmente porque o que está sendo veiculado o tempo inteiro é um discurso de substituição do ser humano. Então, se a pessoa estava com medo, com um discurso desse, vai ficar com mais medo ainda, né? Ai, meu Deus, vou aprender a lidar com uma máquina que vai me substituir. Então, como a gente falou no papo, eu acho que tem uma questão que a gente está sendo exposto a uma situação que a gente não está acostumado, que é você ter que aprender. Você ter que aprender algo novo. As pessoas, de uma forma geral, tinham uma associação do aprendizado como algo que te garante uma vida X, né? Então, se você dedica X tempo para você aprender coisas, depois você colhe frutos ad eterno desse aprendizado, enfim, nesse nível. E hoje a gente tem um cenário que é diferente, que tá bom, o que você sabia é ótimo, mas agora você precisa se colocar numa posição de partir do zero, porque é, eu acho que definitivamente o cenário não é de substituição, é de parceria, é de colaboração com essas máquinas. E a gente tem que aprender a colaborar. Eu brinco que as únicas pessoas que estão acostumadas a terem um assistente ultra eficiente e ultra inteligente, que bota tudo na sua mão que você precisa, na hora que você precisa, é o Batman e o Homem de Ferro. Tirando esses dois, ninguém está acostumado com essa figura, com uma figura que não seja um mero eh, servidor para você, mas também que amplifie teus pensamentos, né? Que amplifique teus pensamentos, né? Que você possa dividir uma ideia eh, com essa figura e você pergunte: "Cara, o que que eu posso estar esquecendo?". Não é: "Ah, me dá uma resposta de quanto é x elevado à enésima potência". Não, não. "Olha, eu te contei uma história inteira, você estava aqui me ouvindo, como o melhor dos seres humanos faria, e depois eu te pergunto: 'Olha, com base em tudo que você ouviu, o que que posso estar dando mole? O que que eu posso estar esquecendo?'". Enfim, então as pessoas não estão acostumadas com isso. Então eu acho que é um processo essas figuras que existem hoje, eu acho que elas foram apresentadas de uma maneira ruim para essa tecnologia. Acho que se apresentado de uma maneira mais amigável, são pessoas que vão experimentar e vão poder se encantar. Então, eu acho que isso existe por conta da mídia, no final das contas. Essas figuras existem muito em virtude da mídia. É legal. Isso que você trouxe, né, no início, né, quando eu falei sobre essa tendência à resistência, né, e o medo, a gente sabe, a neurociência já mostrou, né, que os nossos cérebros gostam do que é conhecido, do que é confortável. O cérebro, inclusive, trabalha evitando gastar mais energia do que ele precisa, né? E as mudanças, as grandes transformações, elas provocam isso.
E eu digo por mim mesma, né? Eu me lembro quando eu estava escrevendo um artigo com uma amiga, e aí ela falou assim: ah, sim, eu pedi ajuda para IA, aí imediatamente eu não estava usando ainda, né? Aí imediatamente eu falei assim: o quê? Eu falei, ah, não, mas não vai ficar esquisito? Não, sim, calma, deixa eu te contar como é que eu fiz. Aí eu falei, ah, poxa, não, beleza, e realmente foi ótimo. Eu entendi por que, que ela usou, como ela usou, e passei a usar a IA que ela estava usando, que é a Perplexity, que eu gostei muito e comecei a interagir mais com ela. Então, né, assim, se a gente não se der essa oportunidade de conhecer melhor, seja qual for, né, a tecnologia que a gente está imaginando, para que a gente possa perceber se, tipo, ah, poxa, se de repente essa tecnologia aqui tem potencial de substituir alguma tarefa minha, né? Que tarefa seria essa? E o que, que eu vou aprender no lugar disso, né? Porque se a gente ficar com essa ideia, né, Adriana, de que a IA vai tirar o meu lugar, então eu não posso interagir com ela, eu quero mais que ela não evolua, que ela não se. É, é, que ela não se aprimore. Só que, na verdade, é justamente o contrário, né? Como você está trazendo aqui. A gente tem que aprender a colaborar com ela, a trabalhar junto. E para a gente aprender a trabalhar junto, a gente precisa experimentar. É igual quando chega uma pessoa nova nos ambientes de trabalho, né, nas empresas. Tem muita gente que, de um modo geral, no primeiro momento, elas ficam mais arredias. Não, deixa eu ver quem é essa pessoa primeiro, deixa eu ver se eu posso confiar. E aí demora um tempo, né, para essa pessoa ser acolhida e os outros trabalharem com ela de uma forma mais amigável. Então eu percebo que com a IA é algo parecido, né? Não, totalmente. É, eu acho que o futuro, é, no final das contas, você vai ser um grande. Imaginando que as IAs resolvem diversos problemas, o que você vai ter na sua frente é um arranjo de IAs. Ou seja, você vai ser um montador de arranjo de IAs. Então, por isso que você tem que aprender a mexer, porque você não tem que aprender a mexer com uma ferramenta específica, né? Eu tenho que desenvolver uma forma de pensar também que é diferente, que é, até certo ponto, mais lógica. Ou seja, eu tenho que montar um arranjo de IAs, mas a pessoa que está montando sou eu. Então, a lógica por trás de, ah, não, então quando acontece tal coisa, eu quero que entre em ação o agente de IA XYZ, porque nesse cenário é ele que tem que entrar em ação. Então, você é o grande maestro, no final das contas, né? Então, eh, se não brincar, não vai aprender. E o perigo é que as pessoas tendem a imitar um comportamento que elas já têm. Então, o primeiro uso de uma IA é querer replicar o que as pessoas fazem no Google. E isso é tremendamente frustrante, né? Isso é pedir para a IA alucinar, né? Então, as pessoas têm que, ou seja, brincar por mais tempo antes de tirar conclusões. E que é uma coisa também que a gente não está acostumado, que é você ir buscar conhecimento por conta própria. Então, eu não sei mexer, por exemplo, eu nunca mexi muito no Perplexity. Já mexi um pouco, mas não muito. Tá, se eu quero aprender a mexer, eu posso ir lá, abrir a ferramenta e ficar gastando um tempo ali, ou eu vou no YouTube. Eu vou no YouTube, vou ver 2, 3 vídeos e acabou. Agora eu já sei. Isso que parece muito trivial, não é trivial para a maioria das pessoas, porque a gente foi adestrado que, não, não, se você vai mexer com uma coisa que é muito poderosa, você tem que ter uma formação aqui, né? Ou seja, o conhecimento tem que vir de alguém, tem que vir de uma instituição, tem que vir de alguém. Nunca pode ser por conta própria. Então, hoje a gente vive um momento onde isso está escancaradamente disponível, né? Então, por exemplo, eu trabalho há 2 anos praticamente usando 3 ferramentas, ferramentas que eu aprendi sozinho graças ao LinkedIn. Porque uma vez eu cruzei com um vídeo de um cara usando essas ferramentas, eu falei: "Uau, espera aí, vou aprender". Então, aprende, tenta aplicar, resolve problemas, aprende mais.
Então, eu acho que a gente caminha para um momento na sociedade onde isso vai ser muito exigido do ser humano, que você seja capaz de aprender coisas novas muito rápido, porque vai demandar, não tem jeito. A cada dia que passa, as tecnologias ficam mais e mais poderosas, então, sei lá, eu como um cara de tecnologia, eu nunca vi na vida um momento em que o usuário comum estivesse tão empoderado a criar. Nunca vi. O cara pode criar qualquer coisa. Se você quiser criar um clone do Uber Eats, tem um vídeo no YouTube que dura 2 horas que o cara faz passo a passo com você todos os aplicativos que a Uber Eats tem. O aplicativo do motorista, o aplicativo do cliente, o aplicativo de administração. Tudo. Leva 2 horas. E qualquer um faz. Então, assim, é muito. As pessoas tinham que estar mais animadas do que amedrontadas, no final das contas. Porque eu acho que é um momento bem, bem especial mesmo nesse sentido. Ô, Adriano, olha só, o Davi fez uma pergunta aqui para a gente não, para você. Como podemos Oba! lidar com a questão entre a problemática do treinamento das IAs com material de outros profissionais, sem autorização, e a necessidade real de ser um profissional que sabe usar a IA a seu favor? Vou repetir, você entendeu? Vai, vai. Repete, não custa. Vindo Como do Davi, lidar eu sei que merece repetir, vai. Como Ah. lidar com a questão entre a problemática do treinamento das IAs com material de outros profissionais sem autorização e a necessidade real de ser um profissional que sabe usar a IA a seu favor? Eu acho que ele está. Ô, Davi, eu acho que eu fiquei um pouco confusa com a pergunta. Não sei se você conseguiu compreender, Adriano. Eu acho que sim, eu acho que sim. Primeiro vamos abordar a questão do treinamento das IAs com material de terceiros não autorizados. Eu tenho duas coisas que eu penso a respeito disso. Primeiro, nada, nenhum ser humano cria nada do zero. Nenhum ser humano. Ou seja, se você cria qualquer coisa, você cria com base nas experiências que você teve do mundo, as coisas que você viu. Isso tudo estão na mistura, né? Na sua inteligência humana, tudo isso está na mistura. Então você é impactado. Se você visitou o Louvre e você viu a Mona Lisa ao vivo, isso vai te impactar de alguma maneira. Então, por mais que e eu entendo que as IAs foram treinadas em um monte de conteúdo que, que estão na zona cinzenta do autorizado. Tenho certeza, absoluta. Pegaram tudo que estava disponível na internet, falando, meu amigo, se qualquer um pode ver, então a minha IA também pode ver, né? Que é um argumento até certo ponto razoável. Mas beleza. Então tem isso. Então acho que mas por mais que a gente pegasse e filtrasse, então tá, vamos treinar a IA só nisso aqui que é autorizado. Já ia ser uma boçalidade de coisa. Então, o não ter sido treinado em algumas coisas, tamanho poder da ferramenta é tipo assim, estatisticamente é ínfimo. Ou seja, essa é uma máquina tão forte, tá, você não treinou ela nesse conteúdo aqui, mas a interação das pessoas com a ferramenta, por si só, leva para o conteúdo, né? Ah, não, eu quero umas pinceladas mais marcantes, eu quero um céu mais assim, eu quero um céu que contorne a lua desse jeito. Ou seja, o cara, ele vai levando para o Van Gogh, por mais que o Van Gogh não tenha sido treinado, né? E até certo ponto você não tem como impedir isso de uma pessoa que está criando. Se você entrar no Canva, você é capaz de fazer isso no Canva. Você é capaz de fazer isso no Canva. Você pega uma foto, você aplica uns filtros, quando você vê, você cria uma foto tua inspirada em traços do Van Gogh. Então, eu acho que tem isso. Agora, do ponto de vista
profissional, né, digamos assim, das empresas, organizacional, cara, hoje você tem ferramentas que você blinda tudo ali dentro, blinda. Vamos pegar uma óbvio, né, não tem o nível de proteção que é, enfim, alto, mas o notebook LM do Google está disponível para qualquer um. Você sobe 50 PDFs lá dentro e ela é uma inteligência artificial que, meu amigo, ela só opera dentro dos seus PDFs. Ela não alucina nem um pingo para fora. Ela fala, meu amigo, eu só te falo coisas que estão aqui dentro. Eu te falo de uma forma coerente, eu entendo o que que você me pergunta, eu consigo ligar coisas que estão presentes nos vários documentos, mas eu só opero dentro dessa piscina. Então, enfim, é, o que eu acho que é importante é, num cenário onde a gente está colaborando com a máquina, meu grau de preocupação com isso é zero. Por quê? Porque eu tenho um ser humano ali fazendo a curadoria. Se eu te liberei de todo o trabalho que você tem para fazer, todo o trabalho chato, eu falo, Sinara, só vou te pedir uma coisa. Antes de publicar cada coisa, olha, que às vezes eu vou escrever uma loucura, mas de todo o resto eu te livrei. Quem não ia topar isso? Qualquer um ia topar. Então, se a gente imagina um cenário de substituição, isso é muito preocupante. Se eu enxergo um cenário de colaboração, não, porque eu sempre vou ter o ser humano naquele loop, em um local que é crítico, que é crítico. Opa, peraí, aqui tem que ter uma pessoa olhando, porque é importante, porque uma alucinação impacta muito. Enfim, espero ter respondido, Davi, mas se não, você pergunta mais uma coisa. O Davi falou aqui, Adriano, que ele estava falando sobre o lado ético entre precisar usar a IA, mas o incômodo de como elas são treinadas. Mas aí você respondeu, porque é justamente isso, né? Assim, se a gente olhar para a IA como uma ferramenta que existe, que acontece, que vai nos fornecendo informações, à medida que a gente interage com ela e à medida que a gente co-cria, colabora, né, com ela, então, justamente a gente vai se deparar, sim, né, com conteúdos que de repente não são tão fidedignos, e como você bem falou, né, ela não está dizendo que né, a gente precisa, por isso a interação com ela é muito diferente de como você bem colocou com o Google, né, Sim, porque não é uma coisa, me responde aí essa pergunta, né, é uma interação claro, muito mais estratégica, muito mais profunda que precisa claro. acontecer. Adriane, sabe uma coisa que eu vou pedir para você explicar para o pessoal que eu não sabia e eu só li num artigo que eu li recentemente sobre por que os CEOs têm medo da inteligência artificial, é esse da alienação da IA. O que acontece? Como que a gente explica essa expressão para o pessoal que está aqui assistindo a gente? A alienação de IA, você diz ou seja, dela não tá, dela não se fazer presente hoje dentro das organizações, nesse sentido? Não, de ela não, de ela trazer informações às vezes que podem, ao invés de ajudar, dificultar alguns processos. Então, como a gente estava Hum, falando aqui agora com o Davi, né, que você estava explicando para ele, a questão é que a gente precisa trabalhar junto dela, porque se a gente não estiver trabalhando junto assim, aí foi o que eu li lá no artigo e que algumas vezes você trouxe aqui essa palavra. Ah, não, não é alienação, não é alucinação. ela- Fernanda me ajudou aqui. boa, boa, Obrigada, Fernanda. É a psicóloga falando o termo da psicologia. boa, boa. Cara, eu acho que no final das contas as alucinações. Primeiro, pô, eu postei um vídeo ontem disso, um coreógrafo brilhante que usa as alucinações a seu favor, né? Então o cara fez uma coreografia lindíssima e, cara, o raio dos bailarinos de IA dele giram a cabeça 360 graus. Então, só que esteticamente, quando você olha, fica lindo. E tem uma bailarina que levanta a perna e quando ela baixa, ela vira um pavão. E, cara, e fica maravilhoso, né? Parece que você está num sonho de um cara que tomou algumas substâncias não muito lícitas. Mas, enfim, então, você tem esse uso, né? Que é o uso proposital, né? E eu acho que isso é muito positivo.
né, eu estava discutindo isso com meu pai, que é um físico, um acadêmico. Eu falando assim: "Cara, eventualmente a alucinação é aquele cara que fala numa reunião uma coisa totalmente sem sentido, mas que desperta outras coisas". Fala assim: "Cara, isso que você falou não tem nada a ver, mas como você falou isso, eu fiz um link com isso, e aí esse novo te faz todo sentido". Então, eu acho que a alucinação faz esse papel muito bem. E quando a gente está preocupado, por exemplo, em processos organizacionais, né? Então, cara, um processo organizacional da área de finanças, né? Vamos pegar uma coisa óbvia, reembolso de despesas. Cara, isso é uma coisa que tem que funcionar como um relógio. Isso não tem margem para "Ah, não, a Sinara mandou tudo certinho, mas a inteligência artificial detectou que que ela está fazendo uma fraude, então chama a polícia". Eu disse: "Espera aí, não pode cometer esse tipo de erro". Então, o que cabe a nós, como seres humanos, é identificar claramente o processo, e identificar onde a IA atua dentro daquele processo, né. Eh, e não e não em tudo, né. O problema é que as empresas sempre tendem a buscar uma bala de prata, ou seja, não, agora a gente vai buscar um sistema, que esse sistema vai fazer tudo, tudo, vai pegar isso, vai estar integrado com aquilo, quando eu apertar um botão, e, cara, isso não acontece nunca. Quando você vai ver a aplicabilidade é muito baixa, porque leva muito tempo, o mundo é muito rápido, então, enfim, vamos ver o que que o Gabi trouxe aqui. Quem vai convencer os techs de que o ser humano ainda tem espaço? Eh, cara, eu não consigo, honestamente, eu não consigo enxergar um cenário onde o ser humano, eh, não tem espaço. Eu não consigo. Porque, eh, cara, muito da matéria-prima, a matéria-prima é a gente. Então, acho que não tem como se livrar nesse sentido. O que eu acho é a relação, por exemplo, entre seres humanos e o trabalho vai ser estupidamente diferente. E eu posso estar equivocado, eu pago um almoço para a Sinara, mas a minha aposta é de 5 anos. Eu aposto que em 5 anos o mercado de trabalho vai ser muito diferente do que é hoje, muito. "Ah, mas aí as pessoas não vão ter nada para fazer". Não, eu acho que as pessoas vão ter coisa para fazer, porque tem muito problema no mundo não resolvido. Tem muito problema no mundo que alguém que precisa ir lá pegar para resolver. Não é: "Ah, escreve 2 linhas de código que resolve". Não, não é assim que resolve. Então, eventualmente, se você quer acabar, com a fome, com os moradores de rua na tua região, você quer acabar com o desemprego, sei lá, o que quer que seja. Então, eu acho que a gente, de um lado, vai estar muito empoderado por tecnologia, e isso vai fazer com que a gente se meta em problemas maiores para resolver. Então, sei lá, mas posso estar errado, Gabi. Vamos ver, vale um almoço com Eu Maria acho Clara. aquele Claro. dia, Adriana, a gente estava falando, né? E eu falei assim, ah, mas será que vai ser tão rápido assim, né? Porque eu estava supondo que não vai ser tão rápido assim, que as pessoas vão comer mosca e não vão se envolver com a tecnologia como deveriam, e que aí a gente vai ter um cenário perigoso, como o Yuval Harari fala, né? Da obsolescência das pessoas. Mas eu gostei da sua perspectiva eu gosto de pensar nela, né? Assim, de que as pessoas vão se virar, elas vão dar um jeito. E aí, a Maria Clara trouxe aqui uma consideração também que eu achei bem útil para a gente refletir aqui, né? A questão da colaboração me preocupa bastante. Os seres humanos têm muita dificuldade de colaborar entre si, fato, e normalmente são pressionados pelo tempo da produtividade, que exige resultados rápidos. Só que resultados rápidos nem sempre geram espaço para a reflexão e a checagem. Precisa mudar alguns paradigmas da operação do trabalho para existir colaboração. Opa, para existir colaboração.
e depois de colaboração entre humanos e entre humanos e tecnologias. Eu acho que essa é uma reflexão importante, né? É, é, cara, a gente vai. Eu não concordo muito que a gente não sabe colaborar. Eu acho que a gente sabe. Acho que a gente sabe e sabe muito bem colaborar. O que eu acho é que os propósitos são uma desgraça por aí. As pessoas trabalham, no final das contas, por propósitos que elas não se identificam nem um pingo, né? Então, eu sempre uso como exemplo os fenômenos que acontecem entre seres humanos que chegam primeiro em zonas de desastre. Então, teve um desmoronamento de terra e tem gente soterrada. Os primeiros 10 que chegam têm um nível de comunicação altíssimo, um nível de colaboração altíssimo, e são tremendamente eficientes. Eu fico até arrepiado pensando nisso. Por quê? Porque o propósito é muito claro para todo mundo. O propósito está latente para todo mundo. Gente, a gente está salvando vidas aqui. Então, isso é tão latente que aí você vê os seres humanos colaborando na sua melhor forma. Hoje, a gente vive num mundo que é meio cada um por si, Deus por mim. Então, a gente não está sendo estimulado a colaborar, mas, é, mas eu acho que isso reside em nós, é uma questão de propósito. E a partir do momento que, eventualmente, a gente não está trabalhando, ou seja, não está se engajando em questões, em problemas para resolver por uma relação financeira, e sim por uma relação de propósito, cara, aí eu acho que a brincadeira muda totalmente, totalmente. Aí as pessoas, aí a gente passa a ver um monte de fenômenos que a gente não vê hoje. As pessoas passam a se respeitar, passam a ter conflitos, sim, mas é, o melhor do ser humano brota nesse tipo de cenário. Então, acho que a gente, pelo menos eu torço para que a gente esteja caminhando para isso, né? Mas vai ter a hora, como eu usei o termo que assinaram ontem, que a água vai bater na bunda. E aí não vai ser uma opção não se adaptar. Hoje é uma opção. Você pode não se adaptar. Você pode não saber construir um retalho de agentes de IA para operar a seu favor. Tá tudo bem. Mas, cara, eventualmente daqui a 2 anos é condição sine qua non. Então, meu amigo, você vai aprender, porque tem um monte de vovó e de bisavós aí de 80, 90 anos de idade que aprenderam a usar o WhatsApp, então não tem jeito. É, Eu tô vendo a Maria Clara aqui falando sobre a questão das tecnologias humanas e sociais junto com as digitais. Eu concordo com você, sabe, Adriana, que a gente que essa coisa de ter o propósito comum, de ter clareza, isso tanto é que nas companhias, quando a gente está trabalhando com times, a gente fala sobre isso, né? Se as pessoas não encontrarem um ponto comum, um objetivo coletivo que as faça vibrar e se envolver, elas não vão trabalhar para essa causa, né? é, Mas ainda assim, né, eu percebo que tem pessoas, até quando a gente está falando da própria IA, né? Eu dou feedback para ela o tempo todo quando eu estou produzindo alguma coisa com ela, porque é só assim que ela melhora. Mas às vezes a gente não dá feedback para os humanos que estão trabalhando com a gente, né? Então, assim, isso é crítico. E aí, mas eu acho que essa coisa do propósito de conseguir ter essas pessoas reunidas, imbuídas dessa coisa, isso faz toda a diferença. Eu acho que realmente a gente consegue resultados muito melhores dessa maneira, né? E tem uma. Aí a Maria Clara falou, né? Então elas não sabem colaborar, né? Porque colaborar é unir forças por um propósito comum. Quando existem agendas diferentes, não tem colaboração. Eu concordo com ela. Não significa que sejam incapazes de colaborar, mas que desaprenderam. E isso tem tudo a ver com Dragon Dreaming, né? Aquela metodologia muito, muito interessante de colaboração. E aí, o Davi, ele falou: nós somos capazes de colaborar. A colaboração foi a vantagem evolutiva que nos fez chegar à frente de outras espécies. Mas vejo que nossa sociedade nos força ao individualismo. Eu acho que ela, sim, ela
nos empurra para isso, né? O que é muito triste. Isso nos leva a ter medo da colaboração. O próximo se torna um adversário. E aí, Adriana, tem uma coisa que eu li nesse artigo que eu estou falando. Adorei, adorei, pessoal. As suas contribuições estão ótimas, muito obrigada. Mas aí, eu li no artigo, Adriana, que ele desse sobre os CEOs que têm medo da IA, justamente sobre essa tendência, de aí a pessoa vê que funciona, e aí ao invés dela ter um movimento, poxa, que legal, vou continuar colaborando. Não, eu vou parar de colaborar, senão ela vai tomar o meu lugar. Aí volta aquele pensamento anterior, né? Não, total, total. E sem contar que uma coisa que é uma pena, na verdade, é a gente está falando de uma tecnologia que qualquer um usa. Qualquer um usa, né? Então, se qualquer um usa e eu tenho 1.000 colaboradores, peraí. Então, eu tenho muita inteligência espalhada nesses 1.000 colaboradores, né? Então, o potencial criativo é muito maior se eu considerar essas 1.000 pessoas, né, como polos de criação, possíveis polos de criação. Aí, o que que a estrutura organizacional tradicional tende a fazer? Não, peraí, tudo tem que passar por tecnologia. Aí você pega uma coisa que tecnicamente não é um gargalo e você cria um gargalo, porque no final das contas você não consegue conviver com um dos benefícios que é, tá bom, então eu tenho que abrir mão de controle. Se é uma coisa que qualquer um pode inovar, eu tenho que permitir as pessoas inovarem. Eu tenho que permitir que as pessoas façam uma coisa diferente sem precisar pedir a bênção. Ah, mas Adriana, que loucura você permitir isso. Não, peraí, cara, eu tô falando com pessoas adultas, né? Então, nesse cenário, a gente tem que fazer uma coisa que a gente não está muito acostumado a fazer, que é eu tenho que lidar com pessoas adultas. Eu tenho que criar um ambiente de confiança. Fala, gente, olha, todo mundo pode criar, mas por favor, ninguém bota a foto da Xuxa de cabeça para baixo, porque senão isso vai causar um desastre na face da Terra. Eu tenho que conviver que as pessoas podem fazer isso, mas que elas não vão fazer isso porque são pessoas adultas. E em prol de dar esse voto de confiança, eu colho o fruto de 1.000 colaboradores. Então, o que a gente tem como muito poderoso nessa tecnologia é o efeito distribuído dela. Ou seja, e todas estão migrando para uma interface conversacional. Ou seja, meu amigo, não precisa escrever prompt, não precisa escrever nada. Fala o que você quer e eu vou entender e eu vou te suprir com o que você precisa. Então, o grande poder é ser distribuído. É poder, cara, então tá, então qualquer um faz. Então, de repente, o porteiro do meu prédio, ele vai criar um aplicativo de segurança para o prédio, de controle de novos moradores, de novos visitantes. Ele, por quê? Porque ele domina muito a dor. Ele sabe como que dói. Então, a partir do momento que você empodera ele de tecnologia, ele fala, então é só explicar como que dói e dizer como que eu gostaria que fosse resolvido. A partir dali você tem uma V0, né? Então, é, é uma forma de abordar problemas que é diferente. Antes a gente gastava muito tempo para que a V0 fosse muito robusta. E agora você pode falar o seguinte: não, cara, a V0 não é muito robusta, mas aquilo que eu demorava 40 minutos, agora eu demoro 5 minutos. Aí depois de amanhã eu trabalho mais um pouquinho nela, e aquele outro pedaço que eu demorava meia hora, agora é automático, ele já detecta. Se o cara ligou xingando, é reclamação, tem que mandar para a Sinara. Se ligou elogiando, tem que mandar aí mensagem para o Adriano. E ninguém faz nada, o próprio sistema está avaliando. Então, é um processo de inovação evolutivo. E as empresas não estão acostumadas a fazer isso. São sempre saltos quânticos. Não, vamos ficar 6 meses planejando. Pô, eu participei de um monte de projeto que poderia ter ficado pronto em uma semana e só planejando a gente levou 6 meses. Em prol de um ideal que não faz sentido num mundo que muda tão rápido. Então, enfim. E justamente porque, assim, né, no fim do dia a gente nunca aprendeu a errar, a gente não aprendeu a errar até hoje, né? Então, como que vai errar justamente com algo que traz ainda tanto medo, tanto Perfeito. receio, né?
Então, Perfeito. assim, eu não vou arriscar, não. Agora não vou arriscar com isso, não. Eu mal compreendo isso, né? E É. aí a gente tem, eu sou a pessoa dos artigos, né? Tem um artigo de Harvard que fala da revista que fala sobre as 7 tensões que todos os líderes vão ter que lidar de agora em diante. E aí não são só os líderes, né? Todos nós, né? Que no fim do dia cada um está liderando alguma coisa na vida, seja tem um cargo de liderança ou não, né? E aí esse artigo é muito legal porque ele fala justamente dessas tensões entre mas eu tenho que entregar uma coisa excelente. Tá, mas a urgência de hoje exige que você entregue o que você conseguiu fazer até agora. Então não dá para ficar 6 meses planejando. E aí você entrega e vai trocando o pneu com o carro andando, para que você consiga, né? Para que você não perca o timing, o tempo ideal da entrega daquela solução, né, Adriano? E eu acho que tem uma coisa que é um aprendizado inerente ao fazer. De fazer aquela primeira versão que é meio torta, ela te obriga a aprender. E aí você corrige aquele ponto e aparece outro problema. Ou seja, então fica até mais interessante para quem está resolvendo o problema. Porque é você aprender um pouco com a mão na massa, né? Eu acho que não dá muito para fugir, e como você bem falou, definitivamente eu nunca vi uma empresa que tenha como KPI, que entregue bônus, algo relacionado com aprender. Eu quero saber o quanto você aprendeu, Sinara, esse ano. Ou seja, porque se você está aqui dentro junto comigo, o que você aprendeu é um ativo. É um ativo. Então, se você aprendeu e você continuou comigo aqui, opa, peraí. Então, só que não tem. Então, enquanto a gente não entender que aprendizado é uma potência, no final das contas, uma organização aprendedora, ela se adequa muito mais rápido, né? Então, acho que o mundo vai exigir isso das empresas. Quer elas queiram, quer não, a água vai bater na bunda delas também. Não vai ter como fugir. É. E aí assim, é aquela coisa, né? Quanto antes a gente aprender o que o mundo está ensinando para a gente, às vezes até na porrada, quanto antes a gente aprender isso, tanto melhores a gente vai se tornar para os desafios que estão por vir, né, Adriano? Porque é justamente isso. Quanto tempo tem que a gente fala que a gente precisa aprender a lidar com os nossos erros, que a gente precisa aprender a confiar mais uns nos outros, a dar mais autonomia para que as pessoas possam trazer todo autonomia e segurança psicológica, né, para que as pessoas possam trazer todo o seu ser para o trabalho. Mas na verdade o que acontece, né, é que a ideia do comando e controle continua muito muito presente, né? E aí com essa característica, com esse comportamento, as pessoas não arriscam nem a falar uma opinião, o que dirá a tentar alguma coisa e errar, né? Sim. É, é um, é um cenário complicado, mas você vê, na verdade, tem muitos líderes, eu fui um desses líderes lá atrás, tem gente que não se aguenta, tem gente que não se aguenta e consegue criar em torno de si e do seu time uma bolha diferenciada de clima organizacional. Então, consegue criar uma bolha de confiança. Então, alguns líderes conseguem. O que eu acho é que o grau de otimização que a inteligência artificial tende a trazer para as organizações vai obrigar, vai obrigar a rever esses conceitos. Não vai ter como, porque você possivelmente vai sair de uma empresa de 1.000 colaboradores para uma empresa de 100 colaboradores. Então, numa empresa de 100 colaboradores, cara, o cara que é muito escroto, ele não tem espaço. As pessoas não aguentam. Fala assim: "Meu amigo, tá maluco, sai". Entendeu? Eu tô aqui, pô, a gente precisa colaborar, né? Imagina que a gente é um time de 20, 30 pessoas que precisa colaborar belíssimamente bem. Cara, esse organismo se autorregula. Ele não precisa de tanta interferência, porque são 30 pessoas, entendeu? Então, é um cara que ama
sei lá, punk rock e tá numa festa com outras 30 pessoas que estão ouvindo outro tipo de música. Cara, ele pode tentar trocar a música 100 vezes. O ambiente vai falar, não, não. E vai ter uma hora ele vai ter que se acomodar. Então, é, eu acho que a nossa humanidade, né, a nossa autenticidade, esses passam a ser verdadeiramente os nossos valores, nossos maiores diferenciais. Porque, cara, se 6 pessoas fazem uma empresa do tamanho da Coca-Cola existir, cara, eu quero escolher muito bem essas 6 pessoas. Eu não estarei com qualquer um do meu lado. Eu preciso pensar, cara, o que que é só a Sinara traz para a mesa? Não, cara, a Sinara é uma pessoa que quando o negócio está pegando fogo, ela é conciliadora, ela consegue trazer as pessoas para o foco. Ah, então legal, é legal ter a Sinara nessa mistura. Ou seja, não é, não, porque ela sabe mexer muito bem em planilha. Vai ser irrelevante. Você vai ter um IA ajudando com toda essa parte. É como é que a gente faz essa dinâmica humana aqui ser uma potência? Então, eu acho que eu sou um eterno otimista, mas eu acho que nessa hora, quando eu não tenho mais como disputar com você em questões que obviamente eu levo vantagem. Se eu estudei numa escola melhor, então eu vou ter esses conceitos mais bem consolidados do que você. Se isso tudo desaparece, só sobra quem eu sou, não sobra mais nada. E aí, meu amigo, todo mundo é igual. É todo mundo igual. Não tem ninguém diferente. Então, eu gosto de acreditar que a gente vai para esse caminho, mas não acho que vai ser uma transição suave. Acho que vai ser uma transição brusca. Por isso que a gente olha e fala assim, cara, mas que loucura! Não estou vendo nada disso. Você não vai ver nada disso, vai ser um degrau. Vai ser um degrau que do dia para a noite a gente, caraca, peraí, agora saiu de uma empresa de 1.000 para uma empresa de 100, né? Então, enfim. É. E é uma velocidade, né, e um tamanho de transformações, né? Isso que é muito importante que você está trazendo, né? E eu adorei que você disse que o que sobra é quem você é, porque é o maior desafio, né, Adriano, no fim do dia. Eu acho que você sintetizou muito bem a conversa do nosso episódio aqui inteiro. E quem você é merece reflexão, né? Quem você tem sido, né? Quando a gente está falando aqui de colaboração, você é o que colabora ou você é o que está para fora do ambiente? Você é o que está dançando a música de um jeito diferente da galera e de um jeito diferente que é para pior, né? Porque também quando a gente pensa, né, na ideia do pensamento de grupo, né, as pessoas tendem, isso é natural dos grupos que já estão juntos há muito tempo, de começarem a pensar parecido e terem essa dificuldade, né, de assim, não, peraí, mas Total. será que a gente não está errado? Será que não tem alguma coisa aqui que não está conectando, que não está... Mas, para além disso, né, assim, então, tem o pensamento de grupo, que é uma grande questão, mas a gente precisa justamente usar dessas dúvidas, né, poxa, será que eu estou cheio de certeza aqui? Será que isso faz sentido, né? No mundo que a gente vive hoje, dá para falar que a gente tem certeza de alguma coisa? Salvo da esperança e da expectativa de que as coisas que a gente possa atuar com tudo isso, com todo esse desafio de uma forma mais inteligente e humana, né? Falando da inteligência humana, tem coisas que viver, experimentar e duvidar e questionar e saber fazer perguntas, né? Ter coragem de dizer que não sabe, que precisa de apoio, que está com medo também, porque às vezes também o medo bate na porta, não é? Pessoal, eu parei de ver os comentários, eu tô aqui na outra tela e aqui no... agora o Fernando apareceu para mim. Mas eu não estava atualizando mesmo. Não, pera. Não tem nada. Acho que não tem nada de novo. Se tiver, vocês me avisam. A gente tem mais 8 minutinhos aqui para a gente encerrar. Eu quero, desde já, agradecer a presença de todos, dizer que foi muito bom. Vocês, além do meu amigo aqui, que ia fazer esse evento ser bom de qualquer maneira, que é o Adriano,
tem as perguntas, as contribuições de todos, né? As colocações que foram excelentes, né, Adriano? Ó, Maria Clara aqui, Gabi, enfim, sabem o quanto eu acredito na inteligência coletiva, né? De entender que nem eu nem você estamos falando verdades, o que a gente está falando a gente está soltando provocações em prol de pensar, né? Em prol de construir o conhecimento de forma conjunta e não de forma individual. Então, para mim é um prazer a troca contigo e a troca com essa turma aí que só tem fera aí, com certeza, nesses comentários. Então, para mim é um prazer, com certeza. Ô, Adriano, e pensando assim, né, que você tem uma história muito legal, né, quando o Gabi brincou, não, o Adriano faz tudo, surfa, aí a Maria Clara falou, até faz, e até anda de skate. Eu acho que isso é até uma coisa que a gente se conecta, se identifica, né, porque eu também faço várias outras coisas, além de ser psicóloga, de ser consultora em gestão, de ser docente em educação executiva, né? Assim, eu faço mil coisas além disso. Ando de patins, corro, nado, desço no escorregador. Então, isso tudo ajuda muito, né, no nosso processo de aprendizagem, na nossa maneira de estar no mundo, né? Quando a gente vê lá a ideia sobre as mad skills, né, que de loucas ou de estranhas não tem nada, a gente está falando justamente sobre a gente ficar conectado, né, para a gente poder aprender outras coisas, mas abrir esse caminho da aprendizagem através de experiências de vida que não são só ficar ali conectado na nossa atividade profissional. Então, considerando que você é uma pessoa, né, para mim um grande exemplo, não só para mim, mas para muitos que estão por aqui, eu queria que você desse alguma dica para o pessoal que está nos ouvindo, né, sobre como lidar melhor com essas grandes transformações, com essas mudanças todas, e principalmente com como abrir as portas e criar uma relação com a IA que a pessoa já possa mesmo sair dançando com a IA. Boa. É, cara, eu acho que você mencionou os esportes para mim têm um papel realmente muito importante na minha vida. Foram também uma grande constante na minha vida e eu brinco que eu, por acaso, gosto de esportes que me botam de cabeça para baixo. Então, eu gosto de fazer kitesurf, andar de skate, ou seja, eu gosto dessas brincadeiras. É, e o que eu acho que esses esportes ensinam, de uma forma geral, primeiro, é que o processo de evolução ele demanda persistência. Então, você convive com a falha de uma maneira totalmente diferente. Você é normal. Eu te falei que você ia cair 100 vezes antes de você acertar a primeira vez. Então, qual é o número dessa tentativa? 20. Então, você já sabe que você vai cair outras 80 vezes. Então, tem esse aspecto que é muito legal. É, é, tem um aspecto que é muito interessante, que é o, que é o coletivo. Ou seja, tá todo mundo naquele mesmo desafio que você tá. Independente do nível, todo mundo tá com a mesma problema, tá convivendo com medo da mesma forma. Não tem nada que te diferencie ali daquela turma. Então, acaba que fica um ambiente muito acolhedor. Acolhedor para você aprender a conviver com o desconforto. Então, eu acho que o que a gente vai ser obrigado agora é a conviver com o desconforto. Porque se eu tenho uma tecnologia que evolui a cada 6 meses, o que eu aprendi há 6 meses atrás não vale mais. Eu tenho que aprender de novo. Então, eu acho que os esportes, né, você se colocar uma meta qualquer que seja, mas que seja uma meta de longo prazo, que vai te, que vai te exigir exercitar a disciplina, né? Então, eu acho que as dicas vão muito mais nessa linha, né? E obviamente eu sou um catequizador nesse sentido de eu quase que não acredito no aprendizado que não tenha vínculo com realizar alguma coisa.
eu vou dizer, eu não acredito, não acredito. E estava lá, inclusive, eu fui agora para a Itália e estava lá no Museu do Leonardo da Vinci. Depois eu vou botar essa frase. Tipo, meu amigo, tudo que você pensa, você tem que estar fazendo. Se você não estiver fazendo, você não está aprendendo. Então, para mim, você quer aprender qualquer problema, qualquer tecnologia nova, se proponha a resolver um problema usando aquilo. Ponto. Tão simples quanto isso. E não desista. Ou seja, só sossegue na hora que você conseguir resolver. Então, pô, hoje tem vídeos, YouTube, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu posto 300 mil conteúdos ajudando as pessoas, então não falta lugar para pedir ajuda. Eu me coloco aqui super disponível para todo mundo. Ajudo qualquer um, não cobro mentoria para fazer essas ajudas. Eu ajudo, pô, com o maior prazer. Então é só uma questão de querer mesmo, não tem jeito. Mas acho que é, é bem mágico. Meu conselho seria: vale a pena experimentar, vale a pena ir até a 10ª página, até a 15ª página. Não desistir na página 2. Ou seja, pura arrebentação que lá dentro vai ficar bom. Então, por mais que no início você ache muito turbulento, depois vai ficar bom. Acho que essa é a dica. Muito bom, adorei, porque é justamente isso, né? Quando a gente fala de adaptabilidade, resiliência, conforto com ambiguidade, é isso, assim, agora não dá mais, não tem nada linear, não tem nada previsível, né? Assim, e quanto mais confortáveis nós estivermos, né, com esse contexto em que a gente tem que estar disposto a aprender e a aprender a colaborar e contar com a ajuda dos outros, né? Quanto mais a gente se acostumar com isso, por mais, né, que alguém comentou aqui, né, que o mundo, acho que foi o Davi, né, que o mundo nos provoca muito ainda a agirmos de forma individualista. No fim do dia, as pessoas mais espertas e inteligentes já perceberam que não tem espaço, né, para pessoas desse tipo no mundo que a gente vai viver, que já está vivendo e vai viver de agora em diante, né? Então, acho que a sua dica é preciosíssima, Adriana, e tudo que você trouxe aqui para o pessoal que estava nos ouvindo. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos, especialmente por o Adriano ter aceito o meu convite. Eu acho que o projeto Humanidades e todos que vão assistir, que já assistiram, vão assistir depois, ganham muito com essa presença. A conversa continua, aconselho todos a seguirem o Adriano aí nas redes, eu também estou o tempo todo falando sobre ele no meu perfil também. E quero dizer que depois a gente vai voltar aqui, pessoal, nas conversas pelo chat, porque eu perdi algumas, não consegui atualizar aqui a tempo, mas foi incrível, muitíssimo obrigada. E até a próxima. Até. Um prazer. Obrigadão, Sinara. Adorei. Obrigada você também, querida. Até. Valeu. Tchau, tchau, gente.